contigo, nossa eterna gratidão. Bom, gente, vamos dar início ao nosso trabalho, né? Um trabalho de harmonização, de conscientização. Eu estava aqui conversando agora em off com o César, né? A gente escolheu esse livro Fonte Viva, porque cada capítulo é uma reflexão sobre um dilema do dia a dia, né? Não abrange muito, assim, especificamente a doutrina espírita ou qualquer uma outra. Ela pega todo mundo de um modo geral. E por que a gente escolheu, né? Porque aqui, com certeza, vem gente de outros segmentos religiosos. E a doutrina espírita não tem pretensão de angariar, vamos dizer assim, juntar adeptos para defendê-la, né? Ela por si só se defende, ela por si só se expande. É aquela coisa que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade libertará. E a verdade não está só na doutrina espírita, está em todos os segmentos religiosos. Então é por isso que a gente escolheu esse livro, né? Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, cada um da sua maneira, né? Vamos lembrar que quando o Mestre Jesus esteve conosco, ele dizia a seguinte frase: quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei presente. E nós temos essa certeza do Mestre Jesus entre nós agora, como também temos a certeza da presença amiga dos nossos protetores espirituais e dos coordenadores espirituais que dirigem, né, e coordenam o trabalho desta instituição. Vamos todos juntos, em um pensamento só, pedir ao Criador para que Ele transforme esse nosso partir de agora em um momento de emissão e recepção de bênçãos de luz, de paz, de amor, de esperança, de saúde, enfim, de todas as vibrações positivas que façam com que o nosso espírito se projete cada vez mais rumo ao Criador. Certos dessas vibrações, que todos nós, ao sairmos daqui, sairmos melhor do que quando entramos. Muita luz para todos. Então, hoje nós temos a satisfação, né? Eu bem que gostaria de botar mais vezes, né? Mas ele é meio relutante nesse aspecto, ele não gosta muito de falar, né? Mas eu vou, diz que pedra mole, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vou lutar até ver se eu boto ele mais frequente. Então nós vamos falar hoje sobre o capítulo 91 do livro Fonte Viva, Problemas do Amor. Cartas a Filipenses 1:9. Que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Comentários de Emmanuel. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Cada um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis. Essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar em que se encontra, essa mesma forma converte-se nele em egoísmo. Quando só se vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua horta chama-se inveja. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida.
César, que Deus ilumine e lhe intui. Já? Então vamos lá. Geralmente o pessoal faz sentado, em pé, como é? Tanto faz? Então, aí fica, né? Para não parecer acima dos outros, né? Bom dia a todos. Realmente, Matu insiste muito para que eu venha aqui e fale mais coisas, mas para mim, que eu desprendo muita energia para fazer uma palestra, porque eu não tenho o dom que muitos têm, né? Você bota Matusalém, bota Mirinho, você dá os temas, eles parecem aqueles repentistas. Você dá o tema, eles falam numa palestra, fala 2 horas sem parar. E eles acham que todo mundo é assim, né? Eu desprendo muita energia. Aí por isso que às vezes eu evito. E quando ele escolheu o tema, ele disse: César, ó, tem um tema para tu bom, já te escalei, né? Eu digo: ô Matu, que bom que você escolheu um tema bacana para mim. Realmente você é uma alma bondosa e caridosa, né? Aí essa semana eu disse: qual o tema? Ele: problemas do amor. Aí eu já não entendi nem o título do negócio, né? Problemas do amor, só, né? A mensagem. Aí eu disse: beleza. Quando eu li a primeira vez, eu não entendi nada. Aí, qual a primeira imagem que vem na minha cabeça? Aí vocês sabem, né? É de Matu. Mas vamos lá. Realmente, depois de eu ler umas 10 vezes, de ver algumas coisas na internet, a gente pensou qual era a essência dessa passagem, né? Problemas do amor, né? E aí eu separei algumas partes do texto para a gente, é hábito de professor, né? Tentar ser mais didático, porque eu acredito que muitos que ouviram não necessariamente entenderam o contexto, né, do que seria problemas do amor. Então, o texto já cita uma carta de Paulo, né, lá em Filipenses 1:9, né, que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Isso para a gente fica, de certo modo, muito vago, né? E aí eu começaria até já trazendo para vocês definições, o que seria conhecimento e o que seria discernimento, né? Para que a gente possa entender quando ele avança aqui no texto. Então, conhecimento, ato de conhecer algo, perceber algo, então é por definição. Então, aí, bacana. Discernimento, dentre algumas características, vai ser a capacidade de você compreender as coisas, né? E a partir daí discernir o que é certo e errado. Aí você começa então nosso amor, ele vai crescer à medida que eu absorva conhecimento das coisas e depois de ter o conhecimento, discernir, ou seja, escolher o que é certo e o que é errado, né? Só isso aí já daria 1 hora de palestra se a gente fosse aprofundar, né? A gente, quando se depara, qualquer que seja a corrente religiosa, ela vai propor o amar no sentido de amar o próximo. Um pequenino que precisava de ajuda, você está amando a Deus. Então a gente começa a ter uma certa noção aí do que nosso irmão Emmanuel quis trazer com esse problemas do amor, né? Mas aí no início do texto, ele já começa assim: o amor é a força divina do universo. Olha só, né? O amor é a energia mais forte do universo, né? E para que a gente possa
ter o caminho do conhecimento e do discernimento, que vai nos dar ali uma linha muito sutil entre o avançar, o crescer no amor ou ficar estacionado. Ninguém retrograda, né? Fica estacionado. Até às vezes a gente costuma dizer, mas fulano ficou ruim. Não, a pessoa tinha isso lá dentro dela, apenas não tinha surgido a oportunidade, porque ninguém retrograda, ninguém vai ficando pior. Você ou estaciona ou você evolui. Então, no início do texto, vai dizer assim, pronto, é a energia maior do universo. E aí você tem que aplicar essa energia de uma forma justa. O texto nos desperta para isso, né? Aí ele vai fazer a seguinte coisa, a seguinte colocação. No início do texto, ele vai citar aqui, quando você convergir toda essa energia para você mesmo, né, você se torna um avarento, no sentido de que você tem a capacidade, né, de ter isso para com todos, porque é uma fonte inesgotável, mas você fica preso a si mesmo. Sempre seu amor, sua vontade, sua energia é voltada para você. Então você está sempre lá, acorda, você não dá nem bom dia, nem agradece a Deus pelo sol. Você só falta dizer assim, sol, é uma felicidade para você me iluminar, né? Então é quando você está naquela de converter essa energia para você mesmo, você se torna uma pessoa avarenta. Quando você converte ela e toda essa energia para você, ou só olha para você, você também não deixa de estar sendo egoísta. Olha só que é como se o amor ou a capacidade de amar, como essa energia universal, né, ela fosse neutro. E cabe a você, a partir do momento que tenha conhecimento, você aplicar ela da melhor forma. Geralmente, a gente aplica em prol de nós mesmos, né? E aí o texto vai dizer o seguinte, louvar o que representa, louvar você, né? E desrespeitar os valores alheios. Aí ele associa isso até à inveja. Então, no início desse texto, na primeira parte do texto, né, Emmanuel vai chamar características de avarento, egoísta e de invejoso. 3 características muito duras para qualquer ser, né? Desde o momento que ele escolhe o amor, essa energia universal, ser focada totalmente nele. Tudo gira em torno dele. O mundo tem que girar em torno de mim, né? É aquelas pessoas que ainda estão nesse nível de que tudo eu. O amor é para mim. O amor vai ser usado em prol de mim, em prol das minhas conquistas. O mundo tem que olhar e aplaudir. Então, toda vez que você vai convergir essa energia para aí, né, você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Aí ele cita esse início de texto para dizer assim, ele já está dando uma deixa para a gente. Toda vez que você pega a maior força do universo, que é o amor, e você joga ele para dentro de si mesmo, ou só voltado para você, para as suas conquistas, para o seu ser, você vai ter dificuldades no caminhar. Por quê? Né? Para que a gente evolua, a gente precisa de ter relações entre seres humanos. Ninguém evolui só. Imagina só, por exemplo, se você vivesse numa ilha, você nasceu numa ilha, só você.
Então você não saberia se você tinha capacidade de tolerar, se você era benevolente, se você tinha capacidade de perdão. Você só consegue desenvolver essas características se você convive com outros seres. Muitas vezes, inclusive, né, Deus prega umas peçazinhas na gente, né? Às vezes Deus faz assim com a gente. Parece que Ele acorda uns dias mal-humorado. Aí vai nascer uma pessoa na nossa família. Aí parece que Ele diz assim: eu vou colocar essa pessoa. Às vezes dá a impressão que Deus se vinga de você, né? A gente sabe que não é, mas não tem a impressão. Ele bota o camarada para ser seu irmão, sua irmã, às vezes até sua mãe. É justamente aquela pessoa que vai forçar você a evoluir, a crescer. É aquela pessoa que você vai ter que ter uma tolerância incrível. É aquela pessoa que vai forçar você a perdoar. Às vezes dá essa impressão, Deus parece que acorda uns dias mal-humorado, né? Diz que o camarada um dia chegou para conversar com Deus e disse assim: Deus, o que é que representa 1 milhão para você? Isso 1 centavo. E 1 milhão de anos, 1 segundo. Aí o camarada disse: vou pegar ele agora na virada. Deus, me dá 1 centavo. Aí Deus disse: espera 1 segundo. Né? Então, às vezes, parece que Deus está brincando com a gente nesse sentido. Mas aí, no próprio texto de Emmanuel, ele parte dessa, vamos dizer, inicial dificuldade que a gente tem, que a gente representaria, ele começa a dar caminhos para que a gente possa seguir, e caminhos que podem nos trazer algo, né? E aí ele bota, ó, Paulo assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento. Então, instruamo-nos para conhecer. Então, nós devemos buscar o conhecimento. Então, todos nós temos aí acessível os conhecimentos. Qualquer que seja a sua prática religiosa, vai existir, por exemplo, livros, vai existir palestras, né? Tem palestras maravilhosas, tanto da corrente espírita, mas ultimamente eu tenho escutado muita palestra, escutado é mais minha esposa comentando, né? De Padre Fábio de Mello, camarada, ele é diferenciado, né? Tem uns pastores aí também que tem um dom da oratória, dom de despertar as pessoas. Então, o conhecimento está ali, né? O conhecimento está sendo passado. E aí vem a história do eduquemo-nos para nos discernir, ou seja, o conhecimento está dado e cabe a gente discernir, por isso que eles chamam crescimento em discernir, ou seja, optar pelo certo e pelo errado. Então, por exemplo, Jesus disse: perdoa, está lá na Bíblia. Então, ele veio, ensinou em loco lá para o pessoal, né? Assim como naquela passagem da mulher que ia ser apedrejada, que ele disse: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra, né? Foi forte ali a pancada. Enfim, e aí tem um conhecimento: perdoa. Ok, todos nós já estamos sabendo. Opa, evoluímos. Opa, aprendemos, né? A gente deve perdoar. Aí, cabe a gente aplicar ou não o perdão. E aí é que vem a história do esforço no desenvolvimento moral, né? A capacidade de perdoar. Minha mãe costuma dizer: mas é muito bom. A pessoa pinta e borda, isso são os termos dela, viu? Todo domingo eu escuto. A pessoa pinta e borda com você e você vai ter que perdoar, não é? Ela diz um negócio assim.
Eu digo, mas é assim, velho, a senhora me ensinou assim, eu estou tentando, e a senhora vem desfazer. Ela disse, não, faça o seguinte, coloque nas mãos de Deus. Aí eu digo, que covardia, né? Ela disse, a pessoa não precisa perdoar, tem que colocar nas mãos de Deus. Aí eu digo, não, velha, mas não se preocupe não, porque Deus já perdoa, porque todos nós somos filhos, Ele quer um bem da pessoa lá, a pessoa vai progredir na vida. Ela disse, epa, espera lá, Ele não seria tão injusto a esse ponto. Se a pessoa fez, tem que pagar. Olha só, né? O conhecimento está ali. Cabe a ela escolher ou discernir a aplicação desse conhecimento ou não, né? Aí o texto começa a ficar assim, ganhar uns contornos bem interessantes. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida. Aí eu digo, poxa, cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando a manifestação do amor. Opa! No império da sublimação que nos aproxima de Deus. Aí eu digo, pô, vamos entender isso aqui, né? Aí eu consegui fazer um paralelo com a seguinte coisa, gente. Todo ser humano, quando nasce, ele busca a felicidade, né? Aí muitas vezes a gente aprende, quando é jovem, ou dependendo do ensinamento, né, o conhecimento das pessoas, quando você crescer, casar, ter filhos, ter uma casa, um carro, você vai ser feliz. Aí a gente passa a vida todinha. Aí casa, tem um carro, tem filho. Aí fica, sim, cadê a felicidade? Que ela não chega até nós, né? Tem um monte de livros aí, né? 10 maneiras para ser feliz dia a dia, ser feliz não sei de onde, e esses autores, nenhum é feliz, né? Mas ele escreve, enfim. Aí foi no livro da Gênese, na verdade não é a Gênese, eu escrevi aqui errado, é um livro chamado Céu e Inferno, que fala do crescimento moral, é um aprofundamento do livro dos Espíritos, enfim, e foi lá que eu encontrei, né, talvez a melhor definição com relação à felicidade. E vocês vão ver que vão ao encontro disso que eu falei, dos imperativos da vida. A felicidade suprema, só acontece depois de você haver progredido em inteligência e moralidade. Então nós vamos precisar avançar nessas duas frentes. Então nós vamos precisar estudar, desenvolver nosso intelecto, ir para a universidade ou buscar desenvolver a questão da inteligência, e nós temos que caminhar no sentido moral, do aprimoramento moral. A gente só vai ser plenamente feliz quando a gente for nesses dois caminhos. E aí a gente vê quando ele diz, cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida. Então nós devemos buscar o nosso crescimento intelectual, como também o nosso crescimento moral. Quando nós avançarmos nessas duas frentes, nós vamos encontrar a felicidade suprema. Claro que leva tempo. Às vezes você tem uma existência para crescer intelectualmente. Às vezes você tem uma existência para crescer moralmente. Vou dar um exemplo. Sei que algumas pessoas de outras denominações, pelo fato de não acreditar em reencarnação, talvez não faça sentido. Mas para aquelas pessoas que acreditam, não sei se vocês já perceberam que as pessoas que vêm com síndrome de Down, na sua maioria, quase que 100%, né? Eles são extremamente inteligentes. Eles são extremamente inteligentes. Presta atenção nas entrelinhas, né? Eu tenho até um cunhado e minha esposa diz, ele é o mais inteligente da família. E o pior é que é. E eles vêm com uma necessidade de amorosidade diferente.
de interagir com as pessoas. Eles abraçam mais as pessoas, eles interagem mais com as pessoas. Então, provavelmente, eles já avançaram em uma existência na questão intelectual e vêm com uma certa limitação intelectual para que ele desenvolva a questão moral. Isso vai ser importante no caminhar da vida, né? Então diz, atendamos o conselho dos apóstolos. Matou, já vê aí o tempo. 5 minutos, né? Eu falo um pouquinho, né? Eu vou 3 minutos. Boa, Ivan. Tu dá a má notícia e Ivan complementa. Como a gente falou do amor, do exercício, do conhecer o amar, e a gente tem que discernir e aplicar isso, né? Eu encontrei uma coisa que eu acho que pode nos ajudar. Porque às vezes, assim, amor, às vezes fica muito complicado, é no macro, né? Mas no nosso dia a dia a gente fica com aquela dificuldade. Mas o que seria amar, né? Amar é compartilhar. Compartilhar, né? E compartilhar pode ser no sentido bem amplo da palavra. Compartilhar um momento com uma pessoa, compartilhar um conhecimento com uma pessoa, compartilhar como nós estamos aqui. Não deixa de ser um ato de amar nós estarmos aqui compartilhando isso. Amar é somar. Amar é somar. Então, quando você, de alguma forma, chega na vida de uma pessoa para somar, para acrescentar, às vezes o camarada está ali empurrando um carrinho na ladeira, cheio de coisa, você vai, desce do seu e vai empurrar o carro. Você está somando forças para ajudar. Isso é amar. Amar é buscar. Então, muitos vêm aqui buscando algo mais. Não deixa de ser um ato de amor. Amor primeiramente com você. Poxa, eu soube que uma primeira pessoa que chegou disse, uma amiga me indicou. Chegou aqui, foi a primeira pessoa dentro, só tinha eu. Isso é um ato de amar. É buscar. Para você, para o próximo. Às vezes é o amigo que vem no domingo, no outro domingo ele buscou, encontrou, ele vai e busca lá, às vezes vem com 3, com 4, já chegou aqui arrastando, as pessoas vêm até meio travado, chega aqui. Amar é aceitar as diferenças. Isso é uma tônica que tem sido aqui da Além. Aqui você não vai encontrar ninguém recriminando ou condenando você por nada. Por nada. Porque a gente aceita as diferenças. Nós somos seres diferentes, cada um. Temos nossas percepções, temos nosso nível evolutivo. Então nunca eu vou criticar ninguém por nada. Nem Nara, que dançou mais forró do que as bailarinas de banda nesse São João. Está ali arrasada e tentando entender por que está arrasada. A gente não condena ninguém por nada. Aceitar as diferenças. Nunca desistir de encontrar solução. Às vezes chegam pessoas, e já chegaram pessoas aqui, como a última alternativa, a última solução para ela. Então ela estava se amando, né? Às vezes trazendo uma pessoa que não tinha mais uma solução. Às vezes é uma problemática para a pessoa bem simples, mas é complexo na vida. E chegou e encontrou a solução. É nunca desistir de encontrar a solução. É trilhar caminhos difíceis, amargos e até espinhosos. Todos nós passamos por problemas na nossa vida. A gente vai passar por dificuldades. Fato. Mas amar é você passar por essas dificuldades todas. Porque elas vão lhe dar crescimento. Olha a história do amar e crescer no amor. A gente gostaria de não passar dificuldades, mas se a gente não passasse essa dificuldade, a gente não crescia no amor. Eu levei tempo para entender isso.
Amar é acreditar que o impossível e o inimaginável estarão sempre se realizando. Através do ato de amor dos magnetizadores, o impossível tem se realizado na vida de muitas das pessoas aqui, domingo a domingo. Talvez vocês não tenham percebido que existe uma faixa ali na sala de paz que diz: amar é compartilhar, amar é somar, amar é buscar, amar é aceitar as diferenças, amar é nunca desistir de encontrar solução, amar é trilhar caminhos difíceis, amargos e até espinhosos. Enfim, amar é acreditar que o impossível e o inimaginável estarão sempre se realizando. Foi uma mensagem que eu recebi do meu pai Jaime, em 2001. Ele já estava na espiritualidade e já estava planejando esse trabalho de amor que a cada domingo a gente tenta exercitar. Amar para crescer, conhecimento e discernimento das coisas. Então, que a cada dia vocês possam ter mais conhecimento na vida de vocês, que a cada dia vocês possam discernir mais e escolher entre o certo e o errado. E o melhor caminho Jesus nos trouxe, que foi amar o próximo. Obrigado. Interessante é que é um sentimento muito complexo, né? Amar. Ele divide, ele soma, ele multiplica, ele diminui. Todas as operações matemáticas num sentimento só. Depois vocês ficam pensando porque ele diminui, porque multiplica, né? Então vamos... Tá vendo, César, porque que eu boto tu para falar? Vamos ouvir a nossa companheira Elizabeth, que já se tornou tradição, a nossa harmonização final do nosso trabalho.